Olá, hoje começamos a sétima semana de aulas e nesta semana vamos estudar a matemática financeira. Se você ainda não assistiu o vídeo do BMEP sobre matemática financeira, onde lá são mostrados o sistema SAC e o sistema Price para financiamentos bancários, então vai lá primeiro e depois volta aqui. Que nesse vídeo nós vamos primeiro ver na tela, no quadro, como construir a tabela SAC e a continuação vamos fazer isso numa planilha eletrônica. Agora vamos simular um financiamento usando o sistema de amortização constante, o SAC. Tá? E para isso vamos usar dados reais do que acontece agora em 2020. Então vamos planejar primeiro aqui no quadro, depois a gente vai para a planilha em si. Então nossa tabela deve ficar como essa que temos aqui, tá? Igualzinha que está lá no vídeo da OBMEP. Uma coluna para o mês, segunda coluna para a dívida, outra para amortização, juros, o valor da parcela e o saldo devedor no final de cada mês. Como no mês zero o que a gente faz é apenas receber o dinheiro, então não temos nada disso aqui, apenas o valor do empréstimo vai ficar no saldo, que é o que a gente está devendo no primeiro mês. Na hora de pagar, no mês seguinte, que é o mês 1, então esse mesmo valor vai ser nossa dívida, porque a gente ainda não pagou nada. Aqui a gente vai amortizar uma parte da dívida, a gente já vai ver na amortização quanto é, como calcular os juros, o valor da parcela vai ser a soma da amortização e dos juros, é isso que a gente vai pagar, e o saldo vai ser então a diferença entre a nossa dívida e quanto a gente amortizou. Então, para calcular o saldo, basta fazer a diferença entre a dívida e a amortização. E para calcular a parcela, basta fazer a soma da amortização e dos juros. Então só falta ver mesmo como que a gente calcula a amortização e como a gente calcula os juros. Porque o resto, a dívida é o saldo do mês anterior, a parcela, repito, a soma da amortização e juros, e o saldo no final do mês é a diferença entre a dívida anterior e o que a gente amortizou naquele mês. Bom, para isso, para a gente poder calcular qual a amortização e quais são os juros, a gente precisa ter umas informações a mais. Por exemplo, quantos meses vai demorar aquele financiamento. Nos bancos hoje em dia, o máximo que a gente consiga financiar é por 30 anos, que corresponde com 360 meses. Então, nossa tabela vai ter 360 linhas, mais o mês zero e a linha com os títulos. Então, vamos ter 362 linhas na tabela. Lá a gente vai ver como mudar isso para ter menos parcelas com tempo menor, mas no máximo vamos ter 360 meses, que é o que é permitido hoje em dia pelos bancos, tá? Bom, que dados a gente precisa conhecer? O valor do imóvel. Eu vou fazer para a nossa simulação um imóvel no valor de R$ 200.000. Esse é um valor médio, tem apartamentos muito mais caros, de fato, e muito mais baratos também aqui em Manaus, mas esse é um valor real de muitos apartamentos. Bom, a entrada é um valor que você paga diretamente e que você não vai financiar. Esse valor tem que ser, no mínimo, 20% do valor do imóvel. Então, no mínimo, 20%, tá? Então, para simplificar nossa vida, nós vamos colocar lá na tabela 20% do valor do imóvel como entrada. Embora, na prática,
a gente pode colocar um valor diferente, não vai ter problema. O financiamento, então, é a diferença entre o valor do imóvel e a entrada, tá? É a parte que o banco vai nos emprestar de verdade. Então, na tabela aqui, no valor inicial de nossa dívida, vai ser exatamente o valor financiado, não o valor do apartamento, mas o valor do apartamento tirando a entrada, ou seja, o valor do financiamento. O número de parcelas, como a gente falou, vai ser até 360, mas a gente vai mudar isso para lá. Bom, a parte de todas essas informações, o banco vai nos dizer uma taxa de juros, vamos trabalhar com 7% ao ano, tá? Essa taxa de juros é o que a gente chama de taxa de juros nominal, porque na prática, o que o banco faz é pegar a taxa anual e dividir por 12, porque ele vai nos cobrar juros a cada mês. O que faz com que, no fim das contas, isso fique maior que os 7%, mas não muito, fica 7, alguma coisa. Na hora que você divide em 12 vezes, se você calcula juros mensais, você termina acrescentando mais do que esse 7% ao ano. É claro que nós podemos brincar e mudar essa taxa e ver como muda o financiamento quando a gente aumenta ou diminui esse valor. Na verdade, todos esses valores aqui podem ser mudados. O que é que não pode ser mudado? O financiamento, tá? Ele sempre é a diferença entre o valor e a entrada. Então, a gente pode mudar o valor do apartamento, pode mudar a entrada, mas o financiamento está amarrado à diferença deles dois, tá? A gente vai poder mudar também o número de parcelas e a taxa anual. A taxa mensal não pode, porque ela depende da taxa anual, tá? Então, o que falta aqui para a gente? Falta calcular a amortização e calcular os juros. Vou tentar fazer aqui mesmo nessa tela. Qual a amortização? É quanto da dívida amortização. Quanto da dívida a gente vai quitar a cada mês? Mas isso então vai ser quanto? O valor do financiamento, tá? Esse aqui dividido pelo número de parcelas, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se o financiamento for 20%, eu vou ficar com 160 mil aqui, que é 80% desse valor, e 360 parcelas. Então aqui seria 160 mil dividido por 360, caso eu vou usar o prazo maior e a entrada menor possível, tá? Então, para calcular a amortização, basta calcular o quociente entre o valor de financiamento e o número de parcelas. Da mesma forma, se eu quero calcular os juros mensais, eu tenho que pegar a dívida do mês e multiplicar pela taxa mensal, certo? Vamos chamar essa taxa mensal aqui de IM. Lembra que isso é 1%, então eu tenho que multiplicar pela taxa mensal, tá? Que está dada em %. Tá bom? A gente vai ver essa conta bem direitinho lá na tabela depois. Aqui temos a planilha. Já eu preenchi as colunas, ou seja, a primeira coluna é o mês, a segunda coluna qual a dívida no início do mês, qual vai ser a amortização, os juros, o valor da prestação e qual o saldo devedor. No mês 0, quando a gente recebe o financiamento, o único que a gente tem é saldo devedor, tá? Que a gente já vai preencher, mas aqui do lado direito, na coluna I, eu ainda preenchi o valor do bem, no caso aqui do imóvel, eu coloquei o valor de 200 mil, quanto vai ser da entrada, que a gente já vai calcular, quanto vai ser o financiamento, que é a diferença desses dois valores,
o prazo, que eu coloquei o prazo máximo de 360 meses, e a taxa de juros, que a gente também vai colocar tanto anual quanto mensal, tá? Bem, como eu coloquei 200 mil, mas está bem estranho isso aqui. Então, o ideal é que a gente faça, bote isso como moeda, como dinheiro, tá? Isso está em reais. Então, se a gente olha esses três primeiros cantos aqui, está em reais, então vamos colocar os três formatados para moeda. Então, marquei os três aqui e aqui, tá, eu posso vir aqui em formatar, número, e escolher aqui a formatação. Aqui tem contabilidade, moeda, etc. Ou simplesmente aqui fora, clicar nesse botão aqui que tem um sinal de real. Bom, como aqui não tem nada nem aqui, então por enquanto não aparece, mas na hora que a gente colocar vai aparecer também como real. Bom, nós temos falado que aqui os bancos eles exigem no mínimo 20% da entrada. Então, vamos calcular dessa forma. Vamos calcular aqui a entrada como sendo 20% do valor total. É claro que em qualquer momento isso aqui pode ser mudado na mão mesmo, botar um valor diferente, tá? Mas sempre sendo maior que 20% para a gente ter algo que seja real, que tenha a ver com a realidade atual aqui no Brasil. Então, como é uma fórmula, vamos começar colocando igual. E vamos então dizer que o de acima, como é 20%, eu sei que 20% é a quinta parte, eu vou dividir por 5, tá? Isso aqui sempre é 20%. Então, vejam que já apareceu com o sinal de real e tudo. Se for outro, a gente pode calcular também, tá? Não tem problema nenhum. Seria multiplicar por 20 e dividir por 100, ou seja, multiplicar por 0,2, que é um quinto também, né? Claro. Bom, financiamento é o valor que vai ser, a parte que vai ser financiada. A parte que a entrada, logicamente, já foi paga, não tem por que pagar mais de novo. Então, é igual o valor total menos a entrada. E aqui eu tenho o IAC, então o meu financiamento é a diferença que ficou em 160 mil reais. Aqui vamos colocar a taxa de juros. Lembrando que a taxa de juros é 1%, então vamos dizer 7%. Notem que se eu aqui colocar a formatação de porcentagem, vai aparecer 700. Por quê? Porque quando a gente trabalha aqui com porcento, a ideia é, se eu multiplicar por esse número, o que eu tenho é aquele por cento. Então, para eu calcular os 7%, eu tenho que multiplicar por 7 mais dividir por 100, tá? Então, o correto aqui seria, em lugar de 700, eu colocar 0,07, tá? E aí, quando eu colocar o porcento, ele vai considerar agora sim que é 7%, porque eu dividi por 100. Uma forma mais fácil também da gente fazer isso é a gente já diretamente colocar 7%, tá? E aí ele vai entender que eu vou multiplicar por 7 sobre 100, tá? Então aqui, como eu vou cobrar a minha dívida todos os meses, ou seja, 12 vezes por ano, então a taxa mensal é igual à taxa nominal anual, que é essa aqui, dividido por 12, certo? De novo apareceu, como aqui é 0,07 dividido por 12, aparecem esses dois zeros aqui, mas se eu dizer que isso é 1%, ou uma porcentagem, então vai ficar 0,58% ao mês. Esses são os dados que a gente precisa para calcular nosso financiamento, tá? Então vamos terminar de preencher a primeira linha, o saldo devedor. No início do financiamento, eu estou devendo exatamente como foi emprestado, então é igual ao valor que eu vou financiar, que é 160 mil, certo? Então vamos agora para a segunda linha. Claro que eu vou começar aqui na coluna, eu vou incrementar o mês de 1 em 1.
Então vou fazer aquela fórmula para as sequências, tá? É igual anterior mais 1. Tá? E aí quando eu puxar, eu vou ter a sequência 2, 3, etc. Bom, a dívida desse mês, como eu ainda não paguei nada, é a mesma que eu tinha saldo devedor no final do mês passado. Então, basta apenas esse então igual para botar a fórmula e o que está lá. Tá? Então, na verdade, essa coluna aqui e essa são praticamente a mesma, só rodando a posição. Tá? Estamos repetindo aqui o saldo devedor daqui, sempre a dívida aqui. Bom, a prestação, a gente sabe que é a soma dessas duas quantidades aqui, amortização mais juros. Então, como é mais fácil, vamos começar por aí. É a amortização, que está no C3, mais os juros, que está no D3. Tá? Claro que está em zero, porque eu não preenchi aqui ainda. E, por último, o saldo devedor é a diferença entre, vamos colocar aqui igual, a diferença entre a dívida no início do mês e o que eu paguei da minha dívida, que é a amortização. Lembra que minha prestação, uma parte é a amortização, mas a outra parte é os juros. Só diminui minha dívida pela amortização. Que aqui também está igual, porque ainda não preenchi aqui. No sistema de amortização constante, a amortização é a mesma todos os meses. Então, a amortização seria qual? O valor total do financiamento, tá? Dividido pelo número total de meses. E aqui a gente tem que ter cuidado, tá? Qual o cuidado? Esses valores aqui, quando eu puxar depois para baixo, eles vão mudar. Esse 3 e esse 4 aqui vão mudar. Então, eu não quero que isso mude, porque o financiamento sempre está na linha 3 e o prazo sempre está na linha 4. Então, para isso, a gente vai colocar o cifrão na frente para garantir que não vai mudar o número da linha quando eu puxar para baixo. Certo? Então, se eu puxar agora, o valor vai se manter sem problema nenhum, porque o número por conta do cifrão. Bom, e qual é os juros? O juro é calculado pela dívida no momento que a gente vai fazer o pagamento, tá? Então, o juro seria igual a taxa de juros, tá? Que é 0,58%, vezes a dívida que a gente tem naquele momento. Então, seria a dívida vezes a taxa de juros, que é esse valor aqui. E aqui, de novo, quando eu puxar, vai mudar esse 6 para 7. Então, eu preciso botar o cifrão na frente. Notem que no B não posso botar o cifrão, porque a dívida vai mudar em cada linha, tá? Mas a taxa de juros não, ela é fixa, tá bom? Vejam, interessante, no primeiro mês, a amortização foi apenas R$ 444. Já os juros foram de 933, mais que o dobro, certo? Então, no início, pagou muito mais juros do que diminuiu a dívida, tá? Bom, vejam que já fizemos tudo isso, agora só falta puxar até o final, até a linha 360, para garantir que a gente fez a conta completa. Vamos então fazer isso. Marquei tudo aqui, agora vamos arrastar até a linha 362, porque tem a linha 1 e 2 acima, ocupada com o mês 0 e também com os títulos. Então, vamos puxar. 300 chegando aqui, parou 362. E vamos conferir aqui que a última linha está no mês 360, que é o último que eu vou pagar. Notem que aqui o saldo devedor ficou zerado, tá? Porque eu paguei pela última vez aqui a última parcela. A soma de tudo isso, então vai dar quanto? Veja que aqui também o saldo devedor aqui é exatamente uma parcela que está sobrando para o mês seguinte. Como eu paguei agora, não tem mais saldo devedor.
tá certo? Então, isso é a nossa planilha, tá? Um detalhe que eu esqueci, eu tinha feito um teste antes e apaguei a planilha, então ficou formatado aqui já com reais em tudo isso aqui, tá? Mas se vocês não tiverem, é só marcar toda a região, menos a primeira coluna, que são os números inteiros, e colocar aqui o sinal de moeda e vai funcionar, tá? Bom, o que acontece aqui agora? Eu posso mudar, por exemplo, vamos colocar aqui um financiamento para 20 meses, só para caber aqui nessa tela. Então, se eu botar em 20 meses, veja que na linha 22, cada amortização é de R$8.000 e na linha 22 já ficou zerada a minha dívida, tá? Claro que se eu seguir pagando, na verdade eu estou devendo. Tá, então tem que levar em conta que quando a gente bota um número menor de meses, a partir desse mês vai aparecer dados que não, esses dados aqui não fazem mais sentido. A gente deveria talvez fechar nossa tabela aqui, tá? Outra coisa é que eu posso mudar os dados. Em lugar de 200 mil, eu quero financiar um apartamento de 100 mil no mesmo prazo, então muda a amortização, tá? A taxa de juros eu também posso mudar. Tá? Então vamos em lugar de 7, digamos, como era um par de anos atrás, 10%. Mudando a taxa de juros, mudei também a taxa mensal. O valor das prestações, logicamente, vai aumentar também. Tá? Então, como que a gente pode melhorar isso? Bom, de duas formas. Uma forma que a gente pode fazer, vou fazer agora, é a gente mudar a... Não, vou fazer depois. Vou só mostrar para vocês como fica aqui. E vou fazer outro vídeo só para mostrar como melhorar a visualização de nossa tabela, tá? Então vejam aqui. O primeiro que eu fiz foi usar uma formatação na tabela, onde as cores vão alternando nas linhas para ficar mais claro cada linha como fica. Isso é exatamente a mesma tabela anterior, só que com assim. Agora vamos olhar também aqui. Digamos que eu coloquei em lugar de 360, 20 meses. E o que aconteceu? Sumiu tudo aqui embaixo, tá? Então, no próximo vídeo dessa aula, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer isso para sumir com o resto da tabela. Isso não tem nada a ver com matemática, tem mais a ver com estética. Se a gente vai mostrar para nossos alunos alguma ferramenta, é bom que ela fique visualmente atrativa para eles, tá? Então, quem quiser saber como faz isso, pode assistir o outro vídeo. Bom estudo a todos.